Na verdade, dificilmente haverá um tema mais polêmico do que a astrologia nessa área intelectual e na academia. Porque, de um modo geral, como a astrologia surgiu ainda nos tempos mais antigos, é difícil até precisar quando. Nós estamos até para lançar um livro, As Escolas de Mistérios e a Ciência da Astrologia, onde pretendemos conectar esses dois pontos, mas esse tema, eu insisto em lembrar, é um tema polêmico. Ele é polêmico em parte porque as escolas de mistérios também estão, de alguma forma, fora daquilo que é pesquisável pela academia, pelo menos em sua plenitude, porque existe um chamado voto de sigilo perpétuo, que faz com que, daí vem o termo mien em grego, muon, geralmente traduzido, significa a origem de mistai, o silenciar, o fechar os lábios. Então nós temos a ideia de que os mistérios estão relacionados ao voto de sigilo perpétuo, para que as pessoas chamadas despreparadas não tenham acesso. Vocês vão talvez estranhar isso, mas até Jesus usava essa técnica, como vocês podem encontrar em Marcos 4, 11, 10, 11 e 12. A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, quando ele se referia aos discípulos, né? Mas aos que estão de fora, essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, e não se convertam e não lhes sejam perdoados os pecados. Não pode parecer estranho que Jesus não quisesse que as pessoas se convertessem ou tivessem seus pecados perdoados, mas verifiquem por vocês mesmos. Marcos 4, 11, é uma questão de dar uma conferida na Bíblia. Por quê? Porque a ideia da conversão e da salvação ou libertação, o perdão dos pecados, no seu sentido último, é uma espécie de nirvana, em que só os que estão prontos têm condição de ter acesso. Em Marcos 4, 33, 34, também é dito, e por meio de parábolas tais, falava às multidões segundo tinham capacidade de compreender, mas aos discípulos em particular revelava todas as coisas. Então, esse clima das tradições de mistérios, seja no cristianismo, na cabala ou nos mistérios mais antigos dos egípcios, dos caldeus, de onde a astrologia provém, tanto que vocês vão encontrar Jesus sendo descoberto por 3 reis magos da Pérsia, que eram, portanto, astrólogos, porque a grande astrolatria vinha da Pérsia, a Caldeia, a Mesopotâmia. E eles, segundo Kepler, o penúltimo grande astrônomo astrólogo, costumava dizer que era a conjunção de Júpiter com Saturno que brilhou no céu de Belém, foi chamada assim a estrela de Belém, porque as duas se superpuseram, seu brilho se acrescentou, né? Aumentou. E no meio do céu de Belém, Júpiter, o planeta da graça, Saturno, o planeta do sacrifício, faz muito sentido que tivessem brilhado naquela época e atraído um ser dessa estatura para nascer. O fato é que a tradição fala isto, que eles encontraram Jesus por meio de uma estrela especial. Não fica claro quem era essa estrela. Kepler tem essa tese que eu apresentei a vocês, né? E também que ela retornou através dos árabes para a Europa medieval. Vocês talvez tenham assistido O Nome da Rosa. Não foi só o astrolábio, a bússola e o sextante que chegaram à Península Ibérica pelos mouros, também a astrologia, também os textos gregos de Aristóteles e Platão reingressaram na Europa através dos árabes, que eram aqueles que possuíram mais tarde, e por último, a Biblioteca de Alexandria. Aliás, Alexandria até hoje está em uma região muçulmana, que é o Egito, desde então, desde 630 e poucos, né? Quando se deu a tomada do Egito
pelos árabes. Então eu estou mostrando a vocês que há um motivo para haver resistência do cristianismo à teoria da astrologia, porque ela entra pelos mouros. Ela era do mundo pagão dos gregos e dos egípcios. Tudo que, de certa forma, os cristãos muito combateram, mas não que Jesus fosse contra. Tá? Não existe especialmente nenhuma menção a respeito, e sim por causa de uma questão cultural de como a história se desenvolveu e da rivalidade que havia entre o cristianismo e o islamismo. Gerou as cruzadas e tudo mais. Há um outro fator, as escolas de mistérios eram reencarnacionistas e o cristianismo perdeu a reencarnação lá pelo século VI, mais especificamente em 5 de maio de 553, no Concílio Constantinopla II. Foi, por sinal, Justiniano que fechou também a Academia de Platão em Atenas, em 529, convocou e ordenou o anátema sobre os 3 livros, incluindo a teoria da pré-existência da alma de Orígenes, no Concílio Constantinopla II, então, em 553, e também fechou os mistérios egípcios seus remanescentes nas ilhas que ainda haviam no Egito, que não haviam sido atingidas. Então ele foi aquele que apagou o contato com o mundo antigo, pré-cristão, e aí a astrologia só pode reingressar na Idade Média pelas vias arábicas citadas, e isso cria uma certa resistência do ponto de vista do cristianismo tradicional. Do outro lado, a ciência, ao querer se livrar de assuntos supersticiosos medievais, também ficou contra a astrologia. O último grande astrônomo astrólogo foi Newton. Isaac Newton era talvez o maior cientista da humanidade. Mas o fato é que, quando se fala do aspecto dele ter envolvimento com a astrologia, aí se considera uma excentricidade do gênio. Mas ele fez parte do colegiado invisível, do Colégio Real, ele estava vinculado com Robert Flood, com vários personagens que estavam vinculados a escolas secretas. E muitos dos descobrimentos até ocorreram talvez por influência da tentativa ainda mística dele querer responder aos mistérios do mundo. Ele calculou o volume dos infernos, que os esoteristas chamariam de diâmetro da esfera do plano astral em torno do planeta Terra. Enfim, isso aparece nas enciclopédias, se vocês pegarem uma enciclopédia boa, mas em geral esse lado de Newton é omitido. Ele também, quando questionado por Edmund Halley, respondeu sobre as bases da astrologia: Sir, I have studied it, you have not. Senhor, eu a tenho estudado, o senhor não. Então, a astrologia sempre foi uma coisa meio esotérica, fechada em escolas de mistérios, porque não era tão fácil calcular as posições planetárias. Hoje em dia um software faz isso com muita facilidade, mas é preciso tentar compreender que já a minha professora Emma Costet de Macheville, vocês devem saber, eu sempre menciono, ela é autora desse livro Luz e Sombra, foi a primeira vez que se relacionou os 12 signos com os 12 apóstolos na Santa Ceia de Da Vinci. A primeira versão dele é de 1975, ainda em mimeógrafo, com stencil. A gente não sabia se ficava letrado ou bêbado depois de ler, porque vinha tanto álcool. Mas, memórias à parte, coisas de cancerianos saudosistas, o fato é que objeções têm havido na história, tanto da parte da religião como da parte da ciência à astrologia. Então, Newton tinha uma posição mais mística por vários pontos. Certa vez ele foi visitado por um amigo que questionava em grande parte a própria teoria da gravitação, etc., mas chegando lá encontrou uma miniatura que Newton havia mandado fazer com madeira. Naquela época era mais difícil, não se tinha como representar um sistema solar girando num computador virtualmente. E havia um sistema de engrenagens muito bem feito,
O amigo, que também era cientista, mas era cético, perguntou: quem construiu esse sistema solar em miniatura, essa engrenagem e tudo mais? Ele responde, uma espécie de um mobile, né? Newton respondeu: ninguém. Aí ele insistiu: mas como? Isso aqui é uma coisa demasiado perfeita para ninguém ter feito, etc, não sei o quê. E ele respondeu: ninguém. Tu estás brincando comigo e tal, não sei o quê? Eu disse: não, mas de fato, se tu acreditas que isso aqui tem que ser feito por alguém porque funciona muito perfeitamente, e isso é só a cópia, e o original tu acreditas que surgiu do acaso? Que são os astros girando no sistema solar no céu. Aí então vocês veem, a posição de Newton era uma posição mística ou algo teísta nesse sentido, e muitos dos cientistas até hoje assumem uma posição agnóstica ou ateísta. Mas nunca a astrologia esteve divorciada disso, e pelo contrário, nas escolas de mistérios, vocês vão ver nos mistérios gregos o mito de Perséfone, que é raptada e vai aos infernos, depois ela consegue voltar a deusa mãe nos céus. Isso simboliza que a alma tem que voltar a cada três meses, ou simbolicamente no inverno ela é sepultada na terra e depois ela renasce como uma semente na primavera e frutifica no verão, etc., volta ao Olimpo. Então o ciclo da vida e da morte numa semente, na espiga, que é justamente o nome da mãe, Deméter, a deusa da agricultura, que representa o símbolo da constelação de Virgem. A estrela alfa de Virgo é chamada espica por esse motivo, né? O símbolo da semente, da morte da semente, da ressurreição, do nascimento da espiga e assim por diante, são símbolos clássicos da reencarnação que aparecem também até na ideia de ressurreição cristã e outras similares. Só que no cristianismo se misturou, depois de 553, a ressurreição da carne com a ressurreição do espírito. E aí se dá a confusão entre o que os budistas chamariam de reencarnação e nirvana, ou moksha, ou libertação. Eu não vou entrar na questão religiosa hoje, não é o nosso objetivo, e sim verificar algumas críticas que geralmente são feitas à astrologia, porque ela faz esse intercâmbio entre o místico e o exato, entre posições astronômicas dos planetas, mas abrindo uma interpretação mística da lei de causa e efeito no universo. Aquilo que os orientais chamam de karma, mais especificamente do prarabdha karma ou do karma maduro. E porque ela faz essa ponte, às vezes nem a religião ortodoxa, nem a ciência ortodoxa gostam da astrologia, porque ela liga com o lado que os outros não querem ver, seja de um lado ou do outro. E por isso a astrologia merece uma atenção especial. Eu creio que a crítica mais comum, que talvez vocês já tenham ouvido a respeito da astrologia, está relacionada à ideia dos 12 destinos. E essa é a crítica que eu também devo enfatizar. Minha professora criticava muito a divisão desses jornais e revistas que chamam de horóscopo aquela coluna que divide a humanidade em 12 destinos. Então está lá escrito Áries, de 21 de março a 20 de abril, hoje ganhará na loteria. Bom, então, 1/12 da população vai ter que dividir o prêmio. Até minha esposa estava um pouco amargurada, que até jogou, não sei em que Mega Sena aí, que parece que foi um baiano que ganhou sozinho. Ela queria só um pedacinho, né? Então, se fosse essa questão, descobrindo o signo do baiano esse, e todos os outros do mesmo signo tinham que ganhar também, obviamente, não corresponde aos fatos. Então, nós estamos aqui a dizer o que dizia a Dona Emi, minha professora, que transformavam o horóscopo em mesóscopo, porque só consideravam o mês que a pessoa havia nascido e não consideravam a hora. A palavra horóscopo vem do grego horoscópio, e quer dizer observação da hora, tal como o telescópio, observação do distante, microscópio, observação do pequeno, periscópio, observação do entorno, horoscópio, observação da hora de nascimento e de como os planetas estavam naquele instante. Portanto, a linha do horizonte vai determinar o signo ascendente.
a posição da Lua, evidentemente o signo lunar, e assim também todos os outros planetas no céu, não só o mês, que é o signo solar. Então, aquilo que chamam de astrologia, na maior parte dos casos nos jornais, devia se chamar de heliologia, porque só toma em consideração a posição do Sol, helios em grego. Então, essa é a primeira grande questão, sendo que nessa questão eu também faço a crítica. Isso não é astrologia. Acho até que o maior problema daqueles que criticam a astrologia é que nem sequer a conhecem. Por isso, nós aqui em Brasília também criamos um sindicato, o Sindicato dos Astrólogos de Brasília, de momento eu presido, mas que é com a intenção de defender a verdadeira astrologia que uns poucos astrólogos se uniram, porque a maioria das pessoas ainda desconhece, embora com os softwares e todo o mecanismo que a informática possibilita, acredita-se que talvez em breve, e eu quero dizer em poucas décadas, a astrologia vai se expandir como jamais se expandiu no passado. Minha professora ainda estudou com elipsógrafo e régua de cálculo, então não era fácil calcular o mapa. Eu já peguei tabelas calculadas pela NASA em 1975 e com uma HP-11C, uma científica que convertesse sexagesimal em decimal, uma máquina de bolso, já se podia calcular interpolações de primeira ordem. Agora, hoje em dia, a garotada aperta um botão na internet e o assunto já sai até a interpretação, tudo. Claro que um pouco sumária, mas ainda assim é uma divulgação que a astrologia tem hoje como jamais teve em toda a história da humanidade, se tem registro. E por isso, na era de Aquários, que é o signo que rege a astrologia, é de se esperar que ela floresça como nunca e ligue o místico com o científico. Essa talvez seja a sua função natural. Ela vai sobrepor-se aos preconceitos que ora existem contra ela, embora sejam mais de natureza e origem medieval. Vejam que, portanto, para nós calcularmos o mapa astral de uma pessoa, nós precisamos a hora, precisamos situar todos os planetas dentro do mapa, o signo ascendente que é determinado pela hora, e aí os ângulos entre os planetas é que vão determinar os períodos favoráveis e desfavoráveis, ou até as tendências do temperamento da pessoa. Portanto, é um trabalho extremamente artesanal nesse sentido de ser interpretado como um processo praticamente único. Duas pessoas teriam que nascer no mesmo dia, na mesma hora e na mesma cidade para ter o mesmo mapa, o que não é muito frequente. E mesmo assim vão ter muitas semelhanças essas pessoas, embora eu sustente que o mapa astral pega só a área, abrange apenas a área do karma maduro. Ele nada pode dizer do nível espiritual da pessoa, da sabedoria que ela alcançou, senão que ela fez por merecer aquelas circunstâncias ao nascer. E o uso que ela vai fazer dessas circunstâncias depende de quanto ela tem de sabedoria. Portanto, nem tudo é previsível pelo mapa astral. Aliás, acho eu também que outro grave erro é muitos astrólogos gostarem de uma posição de autoridade, como se fossem capazes de ler todos os destinos e assumir uma posição de guru ou de gurudice, e o resultado é que eles fazem mal à astrologia com uma visão pré-determinista. Antes eu me filio a uma escola que sustenta, a astro inclina, não necessita, no que os astros inclinam, mas não determinam. Então, o problema das previsões da astrologia é semelhante, talvez, se o astrólogo for sério e realmente tomar em consideração todos os dados que eu mencionei, não só o mês de nascimento, é que ainda assim há fatores da vontade da própria pessoa, há fatores do karma coletivo, de uma nação, de um país, de uma família, que podem alterar em alguma medida os resultados, porque é que nem a previsão do tempo. Na última hora entra uma frente fria, não sei de onde, ou muda um vento, e lá se vai a previsão do tempo. Isso quer dizer que a meteorologia não é uma ciência? Ou, como se vocês, uma das críticas que o jornal nos fez, é que 5 astrólogos não fazem a mesma interpretação. Me perdoem, mas se vocês forem a 5 médicos e tiverem um problema grave, talvez vocês passem por uma experiência semelhante. Será que por isso a medicina não é uma ciência? Ou será que depende também da capacidade do médico e da aptidão dele de fazer o diagnóstico?
de identificar a causa predominante ou o tratamento mais adequado. E eu recomendo sempre, quando vierem com o papo da cirurgia, peguem uma segunda opinião, visitem mais 1 ou 2 médicos, vocês vão se surpreender como eles divergem entre si. Então, o argumento que o jornal usou contra nós, dizendo que 5 astrónomos fazem 5 previsões diferentes, também aparece em outras áreas. Peguem 5 economistas para identificar a situação do Brasil e vejam se eles concordam. E será que por isso a economia não é uma ciência? Ou será que é uma ciência de variáveis complexas, onde não é tão fácil mandar, por exemplo, como na astrologia seria, parar todos os planetas e deixar só a Lua girando? Aí eu tenho uma relação unívoca. Mas quando todos estão girando ao mesmo tempo, às vezes é difícil atribuir só a um. Como é que eu sei se não é também do outro a influência? Então, um sistema de variáveis complexo, qual é a causa da inflação? Existem inúmeras variáveis, eu não tenho como segurar todas, deixar só uma livre para fazer uma equação linear. Então, existem campos de ciência que são variáveis complexas, nem por isso deixam de ser uma ciência. Só que aí sim nós vamos ter que encontrar métodos estatísticos adequados àquele campo específico da ciência. Nós vamos ter que ter um pouco de paciência com a meteorologia, porque ela trabalha com inúmeras variáveis que interagem simultaneamente e a cada momento uma virada do vento pode alterar toda a visão que se tinha do satélite e obrigar a reconsiderar o que vai acontecer. Então nós podemos sim introduzir novos fatores com a nossa força de vontade e alterar o resultado de uma previsão, entre aspas, de um trânsito ou de uma progressão em astrologia. Mas será que isso é o ponto fraco da astrologia? Será que isso demonstra que a astrologia falhou? Ou será que esse é o ponto forte? Demonstra que é possível, mesmo feita uma previsão, escapar da previsão. Pois se nós não pudermos escapar da previsão, eu pergunto reversamente, para que servirá a astrologia? Para tirar o sono das pessoas? Ou será que ela nos dá um aviso de uma tendência e nós vamos fazer um esforço para evitar que aquilo aconteça, se a tendência for negativa? Ou vamos tentar aproveitar ao máximo a oportunidade se ela representar um vento favorável ou uma tendência positiva? É para isso que o astrólogo serve, não para acertar as suas previsões, mas para ajudar as pessoas a orientarem o seu destino. Até na última revista Teosofia, nós publicamos um artigo que eu recomendo a leitura, Discernimento e Planejamento Existencial, que depois de 31 anos de prática da astrologia, nós chegamos à conclusão que o problema da maioria das pessoas é nem saber o que querem, e aí os dados de períodos favoráveis e desfavoráveis caem meio no vazio, não são aproveitados, porque a pessoa nem sabe o que vai fazer com aquilo. Dos 40 ganhadores da loteria que o Fantástico investigou 10 anos depois, 39 estavam mais pobres do que antes. Então, eles tiraram a sorte grande, ganharam milhões, mas não sabiam o que fazer com o dinheiro. A sorte não basta, não é suficiente, a pessoa tem que ter sabedoria. Né? Então, aí que vocês sabem que a ordem é progressiva. Ganham dinheiro, aí eles compram um terno último tipo, um carro último tipo, arranjam uma mulher último tipo, que vai gastar o último tipo do dinheiro dele, até que na ordem inversa ele perde primeiro a mulher, depois o carro e por último volta maltrapilho lá para o barraco, onde a Josefina, a esposa original dele, estava esperando. Sabia que tu ias voltar, meu amor e tal, e aí tudo continua como era antes. Porque se não há, e de 39 para 40 o número é alto, o único que continuou rico já era rico antes, porque estava acostumado a administrar dinheiro, pegou mais um pouco e administrou de novo. A maioria das pessoas o dinheiro sobe a cabeça e aí começa a fazer besteira. Então só ter oportunidade não basta, é preciso ter sabedoria para aproveitar a oportunidade. Então o problema no mero cálculo astrológico às vezes não é suficiente. A pessoa esnoba a oportunidade, faz mau uso e depois a coisa passa e ela perde a oportunidade, de alguma forma. Ora, se nós formos nessa linha de pensamento, nós vamos ver que alguns querem refutar a astrologia antes de estudá-la. Se nós submetermos a astrologia a uma verificação direta só dos temperamentos, e nisso o signo do mês já é suficiente.
Se vocês não quiserem fazer previsões, mas quiserem apenas observar os 12 signos na família de vocês, vocês vão ver que funciona. Só pegar as características. Talvez, se tiverem a paciência de estudar o signo ascendente e o lunar, que já exigem algum cálculo, vai ficar muito mais completo. Mas se vocês apenas fizerem uma observação dos 12 signos e estudarem a parte mais básica da astrologia, vão saber por que ela tem sobrevivido aos milênios, apesar de tantas perseguições. Porque dá para entender que as pessoas têm aquelas características. Isso funciona. Por isso que as pessoas que, em geral, criticam a astrologia querem refutá-la antes de tê-la estudado ou submetido ao método científico. E é justamente o que nós estamos fazendo na UNB, é um curso de astrologia para pesquisadores, e com a pesquisa nós vamos tentando comprovar e demonstrar as tradições antigas, ou onde for possível, talvez corrigi-las se houver algum erro. Mas é só pesquisando que nós podemos descobrir. Então, uma das perguntas que nos fizeram foi sobre a questão gravitacional. Há uma tendência materialista que quer reduzir tudo apenas ao que é visível. E a pergunta que nos fizeram era se o próprio médico que faz a cesariana ou, sei lá, o parto natural não tem mais influência sobre a criança do que Plutão, que está a não sei quantos milhares de quilômetros. E porque a teoria da gravitação de Newton é sobre o inverso do quadrado da distância. Nossa resposta foi de que talvez outra força ainda desconhecida, que não a gravidade, esteja atuando. E se não a estudarmos, não descobriremos essa força. Mas ele coloca isso em termos jocosos na nossa entrevista, e assim por diante. Também o fato de que todo o trabalho que é submetido a uma metodologia de hipótese, de observação, hipótese, experimentação e tese, está seguindo o método científico. E se as variáveis são complexas, nós temos que admitir a possibilidade de possíveis divergências até encontrar a lei oculta. Então, esse processo, sendo estudado cientificamente, deve ter o seu lugar na universidade. Aquilo que é considerado ciência oculta numa época, vira ciência odierna ou oficial na seguinte. A medicina, não faz uns 100 e poucos anos, era considerado quase igual ao curanderismo. E era difícil distinguir se o biotônico, aquele que curava desde unha encravada até queda do cabelo, era uma ciência ou não. Na Idade Média, chegavam a tomar metais líquidos e pó e coisas horríveis, faziam de sangrias e não sei o quê. E com a pesquisa, com o método científico, foi se separando o que era superstição do que era uma verdade verificável. Nós estamos propondo fazer o mesmo com a astrologia. Por que não? Por que esse preconceito específico contra a influência dos astros? Se é fato de que os astros produzem efeito nas marés, se nós temos 70% d'água, não afetará os nossos humores, não afetará a produção dos nossos hormônios? Não é verdade que a mulher conhece a influência do ciclo dos 28 dias no seu corpo, e esse é o ciclo da Lua? Então, se nós estudarmos cientificamente essas questões, poderemos descobrir coisas que, por algum motivo, alguns cientistas, por preconceito, querem resistir a investigar. Uma das indicações clássicas dessa resistência, vocês vão encontrar na ideia da defasagem dos signos.